Olá, querida professora, seja muito bem-vinda a mais um episódio do programa Viaja Prof. Esse espaço que foi criado especialmente para você, que dedica a vida à educação pública, mas também merece descanso e novas experiências e memórias felizes fora da sala de aula. Aqui eu vou te mostrar que é possível sim viajar 2 vezes por ano, pagando pouco, mesmo vivendo do salário da educação pública. Sem atalhos ilusórios, sem promessas milagrosas e sem comprometer o seu orçamento. Eu sou Rosângela Agripino, professora da rede pública, assim como você. E eu já estive do lado do cansaço, da frustração e da sensação de que viajar não cabia na minha realidade. E hoje eu ensino professoras a transformarem o gasto dia a dia em oportunidades de viagens usando apenas o planejamento, inteligência financeira e estratégias. E se você acha que viajar não é para você, se você acredita que seu salário não permite isso, fica comigo. Porque quando uma professora aprende, outras também aprendem. E descanso também é um direito nosso. E no episódio de hoje eu vou falar de um tema que muitas pessoas acham que é mentira. Viajar pagando apenas a taxa de embarque. Durante muito tempo, eu também achei que isso era mentira. Mas hoje eu estou aqui para te mostrar que é possível sim, e inclusive para você, professora. Que viajar pagando apenas a taxa de embarque é possível sim. Mas o que é viajar pagando apenas a taxa de embarque? Professora, viajar pagando apenas a taxa de embarque não é viajar de graça. E é importante dizer isso com clareza, porque você, professora, não vive de ilusão, você vive de realidade. E o que isso realmente significa é algo muito mais poderoso. É usar estratégias inteligentes para que o valor da passagem aérea seja reduzido a praticamente zero, restando apenas o pagamento da taxa obrigatória que é do aeroporto, aquela que nenhuma companhia consegue eliminar. E na prática é transformar algo que sempre foi inacessível em algo possível. E é sair do lugar do não dar e entrar no lugar de escolha consciente, do planejamento e do controle. E se para você, professora, viajar quase sempre foi sinônimo de sacrifício, parcelando no cartão, viajar em datas ruins, voltar ainda mais cansada do que foi, ou simplesmente desistir antes mesmo de tentar, foi porque ninguém nunca te ensinou que a gente também tem que planejar viagem, assim como a gente planeja a aula, o semestre, os conteúdos e a nossa própria carreira. Foi tudo planejado. E viajar pagando apenas a taxa de embarque é entender que o seu salário, por menos que pareça, já passa por tuas mãos todos os meses. Nos supermercados, nas farmácias, nas contas básicas, nas compras do dia a dia. O dinheiro já está sendo gasto, mas a única diferença é como ele está sendo usado. E quando você direciona esses gastos de forma certa, com estratégias e conhecimento, eles deixam de ser apenas despesa e passam a gerar grandes benefícios, como milhas, como pontos e oportunidades reais de transformar isso em viagem. Isso não é sorte, nem é golpe, não é privilégio de quem ganha muito, é método, é clareza financeira, é planejamento com antecedência. E fazer escolhas melhores hoje
para você viver experiências melhores amanhã. Viajar pagando apenas a taxa de embarque é devolver a você, professora, algo que o sistema quase sempre tira. O direito ao descanso sem culpa, o direito de viver novas histórias sem se endividar e o direito de entender que cuidar de si também faz parte da sua profissão. Não é sobre dignidade, é sobre qualidade de vida, é sobre mostrar que professora também pode e merece ir muito além da sala de aula. Muita gente confunde a taxa de embarque com o valor da passagem. E essa confusão não é falta de inteligência, é falta de explicação. Ninguém nunca parou para ensinar isso para você, professora. Durante muitos anos, nos fizeram acreditar que o preço que aparece na televisão é imutável. Nos ensinaram que passagem aérea é sempre cara e que viajar é um privilégio distante da nossa realidade. E assim a gente aprende a desistir antes mesmo de tentar. Mas existe uma diferença fundamental que muda tudo. A taxa de embarque é um valor fixo cobrado pelo aeroporto e não pelas companhias aéreas. Ela existe para manter a estrutura do aeroporto funcionando, da segurança, da limpeza, das pistas e dos terminais. E ela é obrigatória, mesmo quando você usa as milhas, mesmo quando você usa estratégias avançadas, mesmo quando você paga com seu próprio dinheiro, quase nada na passagem. Essa taxa vai estar sempre lá. Ela não depende de promoção, ela não depende de sorte, ela não depende do seu salário. Mas já o valor da passagem é outra história. Esse sim é definido pelas companhias aéreas. E esse é o valor que pode realmente ser reduzido drasticamente quando você aprende a planejar. Quando você entende datas, antecedência e estratégia de compra, uso do inteligente de gasto dos dia a dia e escolhas financeiras mais conscientes. E é aqui que muita coisa muda para você, professora. Porque o problema nunca foi ganhar pouco. O problema foi você nunca ter tido acesso às informações certas. Nunca ter sido ensinada a usar o que ganha de forma estratégica. Você sempre planejou tudo. Aula, conteúdo, provas, calendário escolar. Mas ninguém te ensinou a planejar uma viagem. E quando você entende a diferença entre taxa de embarque e o valor da passagem, algo quebra dentro de você. A crença de que viajar é impossível, o medo de olhar os preços, a sensação de que esse mundo não é para você. E no lugar disso vai nascer algo novo, clareza, autonomia, liberdade de escolha. Porque reduzir o valor de passagem não é sobre enganar o sistema, é sobre aprender a jogar com as regras certas, é sobre usar planejamento no lugar do improviso, é sobre parar de pagar caro por falta de informação. Mas no final das contas, pagar apenas a taxa de embarque é muito mais do que economizar dinheiro. É entender que você também pode acessar experiências que antes parecia inalcançável. E isso é transformar conhecimento em descanso e planejamento em liberdade. E o maior benefício de viajar pagando apenas a taxa de embarque é a liberdade. E a liberdade, professora, não é luxo, é necessidade. Liberdade de não precisar escolher entre descansar ou pagar conta. A liberdade de não carregar culpa por gastar com algo que faz muito bem. A liberdade de transformar uma viagem
em mais um problema financeiro para resolver depois. Durante muito tempo, viajar significou aperto, parcelas acumuladas, cartão estourados, meses pagando por ficar poucos dias fora. Mas viajar pagando apenas a taxa de embarque muda completamente essa lógica, porque quando o valor da passagem deixa de ser um peso, a viagem deixa de ser uma exceção. E passa a caber na rotina e no calendário e na realidade financeira. Passa a ser planejada e não improvisada. E o maior benefício é perceber que você pode viajar mais vezes ao longo do ano, sem comprometer o seu orçamento da família, sem sacrificar outras prioridades e sem entrar em dívidas que roubam a sua tranquilidade depois. Isso é entender que viajar não precisa ser um evento caro, nem estressante, mas que pode ser parte de uma vida equilibrada. E isso é transformador, professora, porque quem cuida assim de si mesma, ensina, acolhe e sustenta tantos sonhos todos os dias. Também precisa recarregar suas energias, precisa mudar de cenário, precisa respirar fora da escola e voltar diferente, mais leve e mais inteira. E viajar pagando apenas a taxa de embarque não é sobre economia, é sobre autonomia. É sobre escolher quando ir, para onde ir e quantas vezes ir. É sobreviver experiências sem medos de faturas do mês seguinte. No fim, liberdade é isso, usar conhecimento ao seu favor, trocar improviso por planejamento e entender que descanso também é uma forma de cuidar da sua profissão e de você mesmo. E as vantagens de viajar pagando apenas a taxa de embarque são muito além dos números. Elas tocam diretamente na vida real. E a primeira vantagem é a economia. Uma economia que faz diferença de verdade, não aquele desconto que mal aparece no orçamento. É deixar de gastar centenas e às vezes milhares de reais em uma passagem aérea. É perceber que o dinheiro que antes ia embora por falta de planejamento, agora permanece, trazendo segurança, tranquilidade e muitas viagens. E quando você economiza assim, algo muda. A viagem deixa de ser um sonho distante e passa a ser uma possibilidade concreta. E isso leva à segunda grande vantagem: viajar mais vezes durante o ano. Não apenas uma vez. Quando tudo está alinhado, 13º, as férias longas, as promoções raras, mas 2 vezes ou até mais. Você pode fazer viagens menores, conscientes, planejadas, que cabem na tua rotina e no calendário escolar. E outra vantagem essencial é não comprometer o orçamento mensal. Nada de parcelas intermináveis, nada de sufoco no mês seguinte, nada de escolher entre viajar ou manter a casa em ordem. E isso é libertador, professora, porque o seu salário já tem destino certo. Cada real é pensado, cada gasto tem impacto. E viajar pagando apenas a taxa de embarque respeita essa realidade. Não ignora, não romantiza. E talvez a vantagem mais poderosa de todas seja essa. A viagem deixa de ser algo distante, quase proibido, e passa a ser algo possível, algo planejável, algo que não causa medo. E você deixa de olhar para o aeroporto como um lugar que não te pertence. Você deixa de achar que avião é coisa do outro mundo.
e você começa a se enxergar como alguém que pode sim ocupar esses espaços. E no fim das contas, não é sobre viajar mais barato, é sobre transformar conhecimento em autonomia. É sobre devolver para você, professora, o direito de viver experiência sem culpa. Porque quando a viagem se torna possível, a vida se expande. E os efeitos colaterais de viajar pagando apenas a taxa de embarque são todos positivos. Eles não aparecem só na viagem em si. Eles começam muito antes, dentro de você, professora. O primeiro efeito é a confiança. A confiança em perceber que você é capaz de planejar algo antes que parecia impossível. A confiança é entender que não era falta de dinheiro, era falta de informação. E a confiança em olhar para o seu salário com menos culpa e mais estratégia. Você passa a ver de outro jeito. Não mais apenas como alguém que só sobrevivia um mês, mas como alguém que faz escolhas conscientes e colhe resultados reais. E o segundo efeito colateral é a coragem para planejar. Você planeja sem medo, sem achar que vai dar errado, sem acreditar que é perda de tempo. Planejar passa a ser um ato de autocuidado. É escolher datas com calma, é pensar no destino com carinho, é construir a viagem aos poucos e com muita segurança. E junto com isso vem algo que você já tinha esquecido, a vontade de viver novas experiências, de voltar a curiosidade, de voltar o brilho no olhar e de voltar o desejo de sair da rotina, que tantas vezes cansa, e aperta e silencia os sonhos. Viajar deixa de ser deslocamento, passa a ser uma renovação, passa a ser reconexão com quem você é fora da sala de aula. Mas talvez o maior efeito colateral de todo seja esse, que é silencioso e profundo. Parar de achar que viajar não é para você. É quebrar uma crença antiga que foi construída ao longo dos anos, ouvindo que professora tem que se contentar com pouco. É você entender que descanso não é prêmio, é um direito. E quando você, professora, percebe que pode viajar pagando apenas a taxa de embarque, algo muda para sempre. Você não volta mais a se enxergar pequena. Você entende que pode ir além. E quando você muda essa visão, você leva essa liberdade para todas as áreas de sua vida. E o melhor momento para viajar pagando apenas a taxa de embarque não é quando surge promoções milagrosas e nem quando sobra dinheiro, muito menos quando a vida fica mais leve. O melhor momento é quando existe planejamento e antecedência. E isso faz toda a diferença, professora, porque quem se organiza antes ganha algo precioso, a escolha. Você escolhe destino com calma, você escolhe data que respeita o calendário escolar e ainda escolhe os melhores voos, os melhores horários e conexões menos cansativas. E quando existe escolha, existe economia. Você paga menos, você usa melhores recursos e aproveita muito mais a experiência. Planejar com antecedência transforma a viagem em algo leve desde o começo. Não tem correria, não tem ansiedade, não tem aquela sensação de estar sempre apagando incêndio. Mas já quem deixa para a última hora, paga caro. E não paga só o dinheiro. Paga em frustração, em datas ruins, em voos desconfortáveis, em parcelas que apertam o orçamento por meses. E quantas vezes você já viveu isso? Querer descansar, mas voltar preocupada?
Viajar, mas carregar culpa. Sair para relaxar e voltar mais cansado do que foi. Viajar pagando apenas a taxa de embarque exige exatamente isso: antecedência, clareza e método. Não é sorte, não é impulso e não é desespero. Quando você entende isso, você deixa de reagir à sua vida e passa a conduzir as suas próprias escolhas. A viagem deixa de ser um risco e passa a ser uma construção. E quando existe planejamento, a viagem começa muito antes do embarque. Começa no momento em que você decide a cuidar de si. E o maior erro das pessoas que dizem que viajar pagando apenas a taxa de embarque não funciona, não é falta de dinheiro, é falta de informação. Quando você nunca teve acesso ao conhecimento certo, é muito natural desconfiar. Você desconfia de tudo que parece bom demais para ser verdade. E por isso que você acredita que viajar pagando apenas a taxa de embarque é golpe, ou que dá trabalho demais, e você ainda pensa que isso só funciona para quem ganha muito, ou que tem tempo sobrando, ou que vive outra realidade. E essa crença não nasce do nada, ela nasce de anos ouvindo que professora precisa se contentar com pouco, que viajar é luxo, que descanso é exagero. E assim o sonho vai sendo engavetado. E outro erro comum, e talvez o mais silencioso, é não se organizar com antecedência, deixando sempre para depois, esperando sempre sobrar tempo e dinheiro. Mas quem vive a vida da rotina da escola, se não se planejar, nada sobra. Sem planejamento com antecedência, você fica refém de piores datas, preço mais alto e decisões por impulso. E quando a experiência dá errado, a frustração confirma logo uma crença antiga. Viu? Isso não era para mim. O que ninguém te conta, professora, é que viajar pagando apenas a taxa de embarque não é complicado. É estruturado, existe método, existe clareza, existe planejamento e não um esforço excessivo. E quando você tem acesso à informação correta e você começa a se organizar com antecedência, tudo muda. A dúvida vira compreensão, o medo vira segurança, a frustração dá lugar à confiança. E no fundo, o maior erro não é tentar e não conseguir, é nunca tentar porque alguém te disse que não dá. E professora, quando você aprende, nunca mais você aceita viver no escuro. E quando você aprende a viajar pagando apenas a taxa de embarque, a vida inteira começa a se organizar. E o primeiro efeito colateral é a mudança de identidade. Você deixa de se enxergar como alguém que não pode e passa a se ver como alguém que sabe como fazer. E isso mexe com a autoestima e com a forma de tomar decisões e até mesmo com a maneira de como você se posiciona diante do dinheiro. E vem também um aumento real de autoconfiança. Você pensa, se eu conseguir planejar uma viagem, eu consigo planejar outras áreas da minha vida. Você percebe que não é desorganizada e nem capaz, você só nunca teve acesso à estratégia certa. E outro efeito colateral poderoso é a quebra da culpa. Viajar deixa de parecer irresponsabilidade. Descansar deixa de ser luxo. Autocuidado passa a ser visto como parte da profissão e não como exagero. A rotina muda e você passa a olhar para o calendário escolar com a intenção. Você faz os gastos do mês com consciência e você olha para um futuro com mais clareza. Existe um efeito colateral silencioso e transformador. Você passa a inspirar
outras pessoas, outras colegas, elas te perguntam e você, quando você aprende e pode viajar pagando apenas a taxa de embarque, você não guarda só para si. Você mostra, prova e puxa outras professoras para junto de você. E no fundo, o maior efeito colateral é esse. Você nunca mais aceita viver achando que o mundo não é para você. Você entende que conhecimento liberta. E você também merece ir longe. Como organizar a viagem pagando apenas a taxa de embarque? Isso não é sorte, não é milagre e definitivamente não é improviso. Organizar a viagem pagando apenas a taxa de embarque começa com planejamento inteligente, aquele mesmo que você já domina na sala de aula, só que agora vai ser aplicado à sua própria vida. E o primeiro passo é entender como as estratégias funcionam, sem mistério, sem termos complicados, é aprender a usar o que você já gasta no dia a dia, de forma consciente, transformando despesas comuns em oportunidades reais de viagens. Aí depois vem a organização das datas. E é aqui que você tem uma vantagem enorme, o calendário escolar. Nele tem recessos, feriados, emendas, férias. E quando usado a seu favor, eles permitem viajar mais vezes, sem faltar ao trabalho e sem você sentir culpa. Outro ponto essencial é a tomada de decisão consciente. Nada de estar comprando por impulso, nada de estar fazendo parcelamento no desespero, nada de esperar sobrar. E é por isso que viajar pagando apenas a taxa de embarque funciona. Porque não depende de acaso, depende de método. E o método é que traz previsibilidade. O método vai reduzir seus custos. E quando você entende isso, viajar deixa de ser sonho distante e passa a ser um projeto possível, um projeto que cabe no seu orçamento, cabe no calendário e cabe na sua rotina. Viajar assim é usar o mesmo conhecimento que você sempre teve, só que dessa vez a seu favor. E agora eu vou te provar que é possível sim viajar pagando apenas a taxa de embarque. Não com promessa, não com discurso bonito, mas com provas reais de professoras que aprenderam, aplicaram e viveram essa experiência. Provas de quem também achava que não dava, de quem também tinha medo e de quem também dizia: isso é verdadeira mentira. E essas provas mostram que não é sorte, é método, é planejamento, é informação certa aplicada do jeito certo. E se esse conteúdo despertou em você a vontade de viajar pagando apenas a taxa de embarque, comenta aqui embaixo, curte esse episódio e compartilha com outras professoras, porque quando uma professora aprende, outros também aprendem. E descanso também se ensina. E nos vemos no próximo episódio do programa Viaja Prof.